Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas aos que já estão presentes nesse santuário, neste culto que prestamos ao Senhor. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio, através da internet. Como é bom ter a sua participação neste culto. Nós vamos dar início a esse momento de culto ao Senhor. Queria convidar o pastor Francisco Bonato Pereira para estar conosco aqui à plataforma, participando conosco da direção deste culto. E nesse momento inicial eu quero fazer algumas comunicações, dar alguns avisos aos irmãos, inicialmente com relação às nossas atividades desta semana. Lembramos que alguns grupos da igreja, como é o caso do grupo produtivo, estão em processo de retomada de suas atividades. Amanhã à tarde o grupo produtivo tem sua reunião normalmente. Também amanhã reiniciam-se as aulas no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Amanhã à noite haverá inclusive a aula inaugural, a partir das 7 horas da noite, um culto especial dando início a esse semestre letivo, e os irmãos estão também convidados. Na quarta-feira estaremos juntos para o nosso culto de oração, às 19 horas, e quarta à tarde o encontro das mulheres cristãs em ação. Também na sexta-feira, a programação tanto da MCA quanto da Sociedade Missionária de Homens, e no sábado as programações de jovens e adolescentes. Os adolescentes têm inclusive nesse sábado seu reencontro do acampamento, revivendo alguns momentos do acampamento, e acontece também no mesmo horário o encontro dos pais de valor, os pais de adolescentes que começam a se reunir, têm se reunido, e o encontro acontece exatamente no sábado à noite, no mesmo horário da programação dos adolescentes. Também os jovens têm sua reunião no próximo sábado à noite. No próximo domingo, aí sim teremos pela manhã um culto significativo para nós, porque é o culto quando relembramos o Dia dos Pais. Então esperamos os pais presentes e os filhos presentes, né? Então todos os pais devem estar, e todo mundo que for filho também deve estar presente, né? Então estaremos aqui juntos no próximo domingo pela manhã. É sempre uma ocasião especial quando agradecemos a Deus a vida dos pais. Também colocamos diante do Senhor a vida dos pais que estão ainda exercendo a paternidade, essa importante função no seio da família. Queremos lembrar também que nesse mês de agosto acontece o Congresso de Jovens e Adolescentes, o CONEX. Teremos como orador o pastor Roberto Amorim de Menezes, pastor da Igreja Batista do Farol, em Maceió, e ele estará conosco naquele período do Congresso dos Adolescentes. Lembramos, adolescentes e jovens, e lembramos a estes também sua inscrição que deve ser feita. Também lembramos o encontro para casais, a palestra para casais, que dessa vez será proferida pelo pastor Eufrásio Araújo no próximo dia 15, na sexta-feira, dia 15 de agosto, e todos estão igualmente convidados para esta programação. Hoje à noite estamos sem nossos ministros da família, que estão na Igreja Batista de Água Fria, na programação ali de abertura da família naquela igreja, e por isso não estão conosco aqui o pastor Apolônio e a professora Cássia. Queremos lembrar também o logo de manhã. A partir das 7 horas da manhã, de segunda a sexta, nós nos encontramos através do programa Logo de Manhã. Estamos aí refletindo sobre o livro dos Salmos. Durante esta semana nós tivemos a participação do pastor Fabrício Freitas. A partir de amanhã, o pastor da igreja volta a fazer o programa Logo de Manhã. Estamos aí refletindo sobre alguns salmos, e esperamos que os irmãos acompanhem o programa, mas também orem pelo programa, divulguem, e aqueles que podem também compartilhar através das redes sociais, que o façam, e assim nós ampliaremos o alcance do nosso programa de televisão. Feitas estas comunicações, dados esses avisos, eu quero ainda acrescentar que nós temos hoje à noite, mais uma vez, um representante da RBC, do Ministério RBC, que está aqui com 2 livros, o livro Fé Apaixonada, mais voltado para mulheres, um livro muito bonito, muito inspirativo, baseado em histórias da Bíblia, e o livro Coração Indestrutível, este escrito por um capelão
pastor Jaime Fernandes Garrido, fala muito sobre os desafios da vida, um livro inspirativo e muito útil, não só para aqueles que já são crentes em Cristo Jesus, mas também para outras pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Nós queremos, neste momento, identificar as pessoas que nos visitam neste culto. Eu pediria, por gentileza, a todos os nossos visitantes para se colocarem de pé onde estiverem. Gostaríamos de reconhecê-los. Temos várias pessoas presentes. Vocês vão receber o cumprimento de alguém da igreja que esteja próximo a você aí. É uma forma de chegar até você, uma forma de alcançá-lo, de cumprimentá-lo. E nós queremos, dessa forma, também dizer da nossa alegria em recebê-lo nesta ocasião. E quero pedir também a você que, ao receber o cartão de boas-vindas de nossa igreja, também, se possível, preencha o cartão com seus dados pessoais e entregue após o culto. Temos, inclusive, algumas pessoas da minha amada terra da Bahia, de Paulo Afonso, estão conosco aqui. Que bom recebê-los nesta ocasião. E nós queremos dizer a todos vocês que o nosso desejo é que este culto seja uma grande bênção na sua vida e que através dele o Senhor fale ao seu coração. Coloquemo-nos de pé e façamos a leitura bíblica em uníssono do texto de Salmo 84, verso 11. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo,
O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Cantemos 228 do Inário para o culto cristão. A Deus demos glória. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor de graça e bondade, recebe este culto que os teus servos reunidos te prestam, Senhor. Abençoa cada servo que aqui está, e em especial aqueles que não puderam chegar a esta casa para coletivamente te louvar. Abençoa-nos a cada um. Manda que o teu Espírito nos renove as nossas forças na semana que se inicia, depois de havermos cultuado coletivamente aqui, e louvado o teu nome, engrandecido a tua palavra, e proclamado o Evangelho do teu Filho Jesus Cristo, em nome de quem te pedimos. Amém. Amém.
Iniciando o nosso momento de oração, chamo a atenção dos irmãos para o nosso boletim. Na página Compartilhando, temos 2 eventos que acontecerão nesse mês de agosto, que envolve a nossa igreja. Nos dias 8 e 9 de agosto, no Teatro Santa Isabel, será apresentado o musical The Gift Brasil, contando a história, a vida de Cristo. E nesse musical tem alguns coristas da nossa igreja, de outras igrejas batistas. É interessante participar. Se alguém tiver interessado, os ingressos serão adquiridos no mesmo local, no Teatro Santa Isabel. Isso no dias 8 e 9 de agosto. E nos dias 27 a 29 de agosto, aqui na nossa igreja, o 2º Congresso de Aconselhamento Bíblico. As inscrições já podem ser feitas também, tem as informações no nosso boletim. É importante participar desse congresso. Ainda no cotidiano, os irmãos já leram, o relatório da viagem missionária que aconteceu no sábado 26 de novembro, e já tem um aviso. Então agende aí a próxima viagem missionária, que acontecerá no dia 20 de setembro para o município de Camusim de São Félix. Então agende essas datas e converse com os responsáveis. Dando continuidade, nós devemos orar por irmãos nossos que estão enfermos, e você não precisa fazer somente nesse momento. Durante a semana você tem a oportunidade de pegar o seu boletim e ler aqueles nomes que tem lá, são irmãos nossos, famílias que estão carentes das nossas orações, da intervenção de Deus em suas vidas. É um exercício que podemos fazer, e nesse momento que você pode fazer, se não tiver nada para agradecer pela sua vida, por você, ore pela sua igreja, ore pelos seus irmãos. Eu destaco alguns nomes: a irmã Sheila Cavalcante, Eliane Rezende, Severina Valéria, Elias Vieira, que está hospitalizado, o pastor Oliveira Araújo também hospitalizado. A situação dele não é das melhores, humanamente falando. Devemos interceder pela sua vida, pela família, e também pelo cunhado do pastor Francisco Bonato, Antônio José de Gouveia. Ele está na UTI do Santa Joana, à espera de uma cirurgia. Devemos orar também pelo filho dos irmãos Wilson Tinoco e Zizi, Renato Tinoco. Ele sofreu um acidente grave na África do Sul. Devemos orar por Renato Tinoco. Os irmãos Tereza e Fernando Aguiar Valadares pedem oração por Cibele, pela saúde de Cibele, está bastante enfermo. Devemos orar ainda pelas famílias enlutadas, foram faladas pela manhã, família de Vilma Souza, pelo falecimento da sua mãe, que aconteceu no dia 29 de julho, e pelo sogro de Ana Cabral, em Campina Grande. Devemos orar por essas famílias e nos colocar diante de Deus para sentir a voz dele, sentir a direção dele. Oremos. Senhor, diante de ti estão colocados pessoas que tu conheces cada uma delas, tu sabes suas necessidades. Pedimos a ti, Senhor, confiados no teu nome, porque nós cremos que os teus ouvidos estão atentos às orações feitas aqui. Que tu, Senhor, restaure essas vidas, esteja dirigindo cada uma delas nos procedimentos que serão submetidos, que estejas operando, Senhor. Que elas também, nesse momentos de aflição, de ansiedade, elas possam testemunhar do teu amor, da tua graça e da tua direção. Fala, Senhor, aos nossos corações, e olha para ele, Senhor, para cada um de nós aqui, tirando aquilo que desagrada, colocando nele a tua vontade e a tua direção. Pedimos também, Senhor, que fale aos corações daqueles que estão à distância assistindo a este culto, através da internet, através da rádio, que eles sintam a tua presença e possam ouvir e entender a tua voz.
continua a nos dirigir. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pôde explicar. Bem mais vasto que o escarcéu, bem mais sublime além do véu, que transgrediram Deus prometeu. Jesus, que amor sem par, eles ouviram, linda promessa da cruz. O amor de Deus tão rico e puro ao homem viu, salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. E quando o tempo se passar, tronos e reinos vão ruir, homens ingratos vão clamar, queiram os montes nos cobrir. Porém o amor de Deus perdura, mesmo em tristezas e dor, é vida eterna bem segura. Tenho que crer no amor. O amor de Deus tão rico e puro ao homem viu, salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fossem papel, e as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante, este eternal amor. O amor de Deus tão rico e puro ao homem
servir, salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Queridos irmãos, estamos iniciando nosso momento de grande importância para a nossa igreja, momento em que os irmãos, membros desta igreja, têm a responsabilidade de trazer os seus dízimos, suas ofertas para o sustento desta igreja, para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Gostaria de dizer aos nossos irmãos e amigos visitantes que se sintam à vontade, pois este momento é de inteira responsabilidade dos membros desta igreja. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisas para este trabalho. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares.
Em 2 Coríntios 9, versículo 12, diz o seguinte: porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graça a Deus. Convidamos o irmão diácono Ismael Sidrônio para nos levar ao nosso Pai Celestial em oração de consagração dos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas levantados. Te pedimos tua orientação para que sejam bem aplicados em tua causa. E te pedimos perdão pela nossa falta de visão, em entregarmos tão pouco quanto tu nos dás muito. Perdoa as nossas fraquezas. Nós te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloquemos-nos de pé e façamos a leitura bíblica responsiva. O texto do profeta Isaías, capítulo 53, versos de 2 a 6. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém. Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos o coro Capunga entoando O Homem de Tristeza e Dor, e na sequência a celebração da Ceia do Senhor e a reflexão com o pastor Ney Ladeia. Jesus, o sofredor.
De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 8, a partir do versículo 26, Filipe viveu uma experiência muito interessante ao se encontrar com um etíope. E dos versículos 26 a 35 nós encontramos parte dessa história. De acordo com Lucas, autor do livro de Atos, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: fui levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Para nos situarmos um pouco melhor geograficamente, tanto a região de Gaza quanto a própria cidade de Jerusalém ficam ao sul da região da Palestina. A região de Gaza, mais para oeste, às margens do mar Mediterrâneo. Jerusalém um pouco mais ao centro, numa região montanhosa. Daí porque a expressão frequente, encontrada inclusive nesse texto, descia de Jerusalém a algum lugar. Neste caso, a descida de Jerusalém até Gaza, por conta da região montanhosa na qual a cidade de Jerusalém se encontra, e a região de planície, já às margens do mar, onde a região de Gaza está situada. Temos ouvido hoje nos noticiários com muita frequência a respeito dos conflitos ocorridos na faixa de Gaza, que atingem hoje mais diretamente a região de Tel Aviv, capital política de Israel, para todo o mundo, pelo menos assim o mundo considera, e que fica um pouco mais ao norte da região de Gaza. Jerusalém um pouco mais a leste. Mas é uma região deserta, e o texto lembra isto, é uma região muito seca e marcada pelas montanhas mais para oeste, que fica no centro da região da Palestina, entre a planície do mar Mediterrâneo, as margens do Mediterrâneo, e a planície do Rio Jordão e do Mar Morto, um lugar muito baixo, de altitude realmente muito baixa. Exatamente na região do Mar Morto está o lugar mais baixo da superfície da terra, e exatamente entre essas duas regiões de planície está a parte montanhosa onde Jerusalém está situada. É para aquela região que o Espírito Santo orienta Filipe a se dirigir. Exatamente na estrada que vai de Jerusalém para a região de Gaza, como quem caminha justamente em direção ao continente africano. Aquele etíope viajara para Jerusalém para participar das celebrações e agora retornava
para o seu país. Alguns detalhes são interessantes nessa história, e o modo como tudo se dá é absolutamente incomum e curioso. Mas o que mais nos interessa nesta ocasião é qual seria a mensagem pregada por Filipe. A expressão é: e anunciou a Jesus. Que teria pregado Filipe àquele etíope? Que mensagem teria transmitida àquele homem? A leitura mais cuidadosa, tanto do livro de Atos dos Apóstolos, com a história da igreja, quanto dos evangelhos, vai nos mostrar e nos indicar claramente alguns detalhes dessa mensagem. A primeira coisa que podemos perceber é que a mensagem transmitida por Filipe era a mensagem da igreja. Todo o livro de Atos dos Apóstolos apresenta a igreja de Cristo apresentando uma mensagem muito simples, muito clara e muito direta. É a mensagem que encontramos proferida por Pedro no dia de Pentecostes, de acordo com Atos 2. É a mensagem apresentada por ele diante do Sinédrio, logo em seguida, quando é chamado a dar explicações. É a mensagem que vai sendo transmitida por cada um daqueles apóstolos iniciais, em seguida transmitida pelo apóstolo Paulo em sua missão aos gentios. E, curiosamente, era a mesma mensagem transmitida a reis ou a pessoas simples. É a mensagem transmitida ao carcereiro de Filipos, é a mensagem transmitida ao rei Agripa, é a mensagem transmitida ao longo de toda a história e trajetória da igreja ao longo de 2000 anos. A mensagem transmitida por Filipe certamente pode ser encontrada de forma paralela, quer nas palavras de Pedro em algumas ocasiões, quer nas palavras de Estevão, apenas um pouquinho antes do episódio vivido por Filipe. É a mensagem encontrada nos lábios do apóstolo Paulo e de Barnabé e de Silas, daqueles que viajaram por diferentes regiões do mundo a anunciar a nova do Evangelho. Não era apenas a mensagem da igreja. Um outro detalhe que percebemos e podemos constatar da mensagem de Filipe é que era a mensagem sobre Cristo. Gosto do modo como Lucas resume a mensagem de Filipe, dizendo no final do versículo 35, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. É como se Lucas percebesse que não precisaria descrever mais nenhum detalhe da mensagem, porque o cerne da mensagem, a essência da mensagem transmitida por Filipe era Jesus. Toda a mensagem se voltava para uma palavra-chave, toda a mensagem se voltava para um centro único, toda a mensagem girava em torno de uma ideia. Esta ideia basilar, fundamental e única é Jesus. O que descobrimos é que a igreja já havia percebido que o corpo de ideias, conceitos, princípios e valores, tudo o mais que pode ser transmitido e ensinado, precisa girar em torno de uma palavra central, e esta palavra é Cristo. A igreja havia percebido que toda a Escritura apontava numa única direção, e essa direção era Cristo. Toda a mensagem do Antigo Testamento tinha um foco. Toda a história do Antigo Testamento tinha um alvo. Toda a trajetória do povo tão conhecida, inclusive daquele etíope que, conquanto distante, adorava em Jerusalém, tinha um ponto central. E era este ponto central que era desconhecido àquele etíope. Esta é a razão pela qual a mensagem lhe parecia incompleta. A mensagem era ainda ininteligível, a mensagem não podia ser compreendida, não fazia sentido. Faltava a peça-chave, faltava o elemento central, faltava a explicação de todas as coisas. Por isso, a preocupação de Filipe é anunciar Jesus. O restante da história vai mostrar que aquele homem tem sua vida transformada.
Logo em seguida, ele chega a pedir a Filipe que o batize. Ao que Filipe responde: é lícito se crês de todo o coração. A história daquele homem é transformada, e há muitos historiadores que chegam a dizer que os efeitos e as repercussões do evangelho nos séculos seguintes na região da Etiópia podem muito bem refletir a influência daquele homem a partir desse momento histórico. Porque Filipe tivera o cuidado de lhe apresentar o elemento chave para a interpretação das Escrituras, para a interpretação da história, para a interpretação da verdade, para a interpretação da nossa existência: Jesus. Descobrimos ainda, ao ler esta narrativa, que a mensagem de Filipe era a mensagem da igreja, que a mensagem de Filipe era a mensagem de Cristo, que a mensagem de Filipe é a mensagem da redenção. Daí porque Filipe começa a explicar todas as coisas exatamente a partir do texto que era lido por aquele etíope. Ele lia a respeito do que Isaías dissera. Quando o profeta Isaías mencionara, apontando para as profecias futuras, para aquilo que seria cumprido 7 séculos depois, a respeito do sofrimento do rei que viria, daquele que viria ao mundo como enviado de Deus e como filho de Deus, mas diferente do que alguns poderiam esperar, não viria para reinar pública e politicamente, mas viria para sofrer. Viria para levar sobre si a culpa, a condenação e o castigo pelos pecados da humanidade. Aquilo que se torna mais claro quando começamos a ler os evangelhos, e, por exemplo, já no primeiro capítulo do Evangelho segundo João, no versículo 29, encontramos a declaração de João Batista a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus viria para tirar o pecado do mundo, e esta era a mensagem que precisava ser transmitida por Filipe, a partir da leitura que fizera o etíope. Filipe sabia que a interpretação das profecias somente se tornara clara quando Jesus fora levado à cruz. Algumas coisas outrora obscuras ou pouco compreendidas, agora poderiam se tornar claras à luz do sacrifício de Cristo. A mensagem transmitida por Filipe era a mensagem de que o Filho de Deus viera ao mundo para ser este sofredor, que como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, não abriu a boca, que na sua humilhação teve a justiça negada, aquele que foi levado como ovelha ao matador. A mensagem de Filipe é a mensagem que tem sido transmitida ao longo dos séculos. Uma mensagem que traz consigo 2 características claras. A primeira delas é a mensagem capaz de tornar claras todas as coisas, porque nos apresenta o projeto de Deus para a humanidade. E, em segundo lugar, é a mensagem capaz de transformar o homem por seu efeito em nosso coração. Diz o profeta Isaías que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. A mensagem de Filipe é a mesma mensagem transmitida um dia pelo próprio Senhor Jesus, que às vésperas da cruz
reuniu seus apóstolos, tomou um pão e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Tomou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança. Certamente nem tudo estava claro na mente daqueles homens ao acompanharem o gesto de Jesus. Vem a traição, o julgamento, o sofrimento e a morte de Cristo. Quando coroada pela ressurreição, aquela verdade se torna clara à mente e ao coração dos seguidores de Cristo. Agora, Pedro pode anunciar: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A mensagem que transformou a vida do etíope é a mensagem que tem transformado a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. É a mensagem que nos tem transformado. É a mensagem da qual nos recordamos e que celebramos neste momento, ao relembrar o que o Filho de Deus fez por nós. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ainda que jamais merecêssemos seu gesto de amor, fomos por ele alcançados, fomos por ele transformados. Eu quero convidá-los nesta noite, quem sabe a se fazerem como aquele etíope, que ao entender a mensagem permitiu-se transformar por Cristo Jesus. E se você até este momento não entregou sua vida a Ele, eu desafio a fazê-lo agora e a permitir que Jesus transforme a sua vida. Ou talvez você se assemelhe a Filipe, que já conhece esta mensagem. O meu desejo, a minha proposta e o meu desafio é que, movido pelo Espírito Santo, você vá às pessoas que ainda não têm entendido essa mensagem, que ainda não têm conhecido esta mensagem, que ainda não encontraram em Cristo o sentido para todas as coisas, e ainda não conheceram em Cristo a certeza da vida eterna. Que Ele nos faça instrumentos seus para levar esperança e para levar salvação com esta mensagem, a mensagem do amor de Deus por nós, a mensagem do sacrifício de Cristo por nós, a mensagem da esperança e da vida eterna que Ele nos proporciona. Amém. Eu os convido a participarmos juntos deste momento de celebração. Convido os diáconos a tomarem lugar. E nesse instante nós participaremos desses dois elementos justamente à semelhança do que Cristo fez um dia no cenáculo. Participaremos deste pão como Ele nos recomenda em sua memória, a recordar o que Ele fez por nós. Que esse seja um momento, não um momento mágico, mas um momento de reflexão. Um momento no qual nos lembramos do que Cristo fez por nós. Se Cristo já tem transformado sua vida, se você já tem se integrado à igreja, tem sido batizado, é membro da igreja, ou de uma outra igreja como esta, você é convidado a participar conosco destes elementos. Se você ainda não tem entregue sua vida a Cristo, eu queria convidá-lo a, nesta noite, tomar no seu coração a decisão de conhecer a Jesus. Nesse instante eu gostaria de convidar o diácono Ismael Sidrônio para nos dirigir a Deus numa oração. E nesta oração agradecer o que Cristo fez por nós e particularmente
agradecer o primeiro destes elementos que nos lembra o corpo de Cristo entregue na cruz por nós. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo pão que simboliza o teu corpo, que foi moído pelas nossas transgressões, quando nós ainda éramos pecadores, descrentes, incrédulos, e tu, com teu infinito amor, cuidaste de nós e tomaste a iniciativa de vir ao nosso encontro. Por isso nós te agradecemos, que estamos celebrando essa memória. Perdoa mais uma vez as nossas fraquezas e lembra-te das tuas misericórdias para conosco, em nome de Jesus. Amém. Enquanto entoamos o hino de número 514, venham à mesa, o pão será distribuído.
De acordo com o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Este pão do qual participaremos neste instante. Este é o pão que nos lembra o sacrifício de Cristo por nós na cruz. E eu os convido a tomarmos parte deste elemento, relembrando com gratidão em nossos corações aquilo que Ele nos tem proporcionado. Prossegue o apóstolo Paulo dizendo que, tendo Jesus dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Convido o diácono Carlos Spakov para nos dirigir a Deus numa oração nesse instante, agradecendo o sacrifício de Cristo por nós, particularmente o seu sangue vertido na cruz, que é relembrado por nós na figura do cálice. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela humanação do teu Filho, que veio se dar a nosso favor. E agora, Senhor, por este vinho que representa o teu sangue, representa a tua vida, que tu deste por nós, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, e que esta mensagem possa alcançar outras vidas, porque tu desejas que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e tenham a Cristo como Salvador, para gozar de uma vida eterna contigo. Recebe a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Enquanto ouvimos o pastor Feliciano Amaral, mais uma vez, o cálice será distribuído. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim! Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto,
verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. O apóstolo Paulo menciona aquilo que Jesus fez depois de tomar o pão, ao proceder com o cálice, e eu os convido a, nesse instante, relembrarmos o que Cristo fez, participando também deste elemento. E de acordo com o apóstolo Paulo, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Eu os convido a se colocarem de pé nesse instante. Nós vamos entoar com alegria o hino de número 99 do cantor cristão, que lembra a verdade da ressurreição. Como tem sido maravilhoso poder, neste culto, relembrar o que Cristo fez por nós e celebrar. Como tem sido enriquecidos e tocados por todas as partes deste culto. Eu quero aproveitar para registrar a minha gratidão à orquestra Agnus Dei por sua participação, agradecer ao coro Capunga, sua participação sempre tão especial. Quero mencionar com alegria nossa gratidão ao pastor Feliciano Amaral, tão querido de todos nós e de todo o Brasil Batista. Temos a alegria de ter o pastor Feliciano, a irmã Rubenita, sua esposa, como membros de nossa igreja. Embora saibamos que temos que dividi-lo com o Brasil todo, mas é bom poder, quando possível, tê-lo entre nós. Eu havia lhe pedido
que nos desse a alegria de, num culto de celebração da ceia do Senhor, ouvi-lo cantar o rosto de Cristo. Foi muito bom poder cantar com ele nesta noite a verdade da redenção que Cristo nos proporciona, a mensagem da ressurreição de Cristo, a mensagem da vida eterna. Pastor Feliciano, que está no Guinness como o cantor de maior história, de maior trajetória em todo o mundo, alegra muito nosso coração por sua presença, pelo ministério que tem desenvolvido, por poder participar conosco deste culto. O bom é que nós podemos levá-lo para casa nos CDs, e creio que eles devem ter algum CD aí que os irmãos podem levar consigo e assim perpetuar um pouco mais desses momentos felizes. Deus seja louvado por sua vida, por seu ministério e continue a abençoá-lo. Que o Senhor nos abençoe a todos nós durante a semana que se inicia, que a graça do Senhor acompanhe a todos. Nós cantaremos nesse instante a ressurreição de Cristo. Cantemo-lo com alegria, com vibração, sob a condução do nosso ministro de música. Após o hino e a bênção dos apóstolos, nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio e em seguida os pastores iremos até a porta e os irmãos poderão deixar esse santuário. De Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.